E eu falo com as pessoas, porque não tem ninguém falando que vai ser fácil. Viver de mentoria é fácil? Não, mas é incrível. Tudo na vida que é incrível não pode ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se todo mundo fizesse, não ia ter sentido. Primeira parte de uma palestra que vai te fazer ser aplaudido de pé. Atenção para a headline, senhoras e senhores. Vamos ensinar os 5 passos para que você seja aplaudido de pé. Vitor, o cara que entrou, o mestre de cerimônia colocou lá em cima, entrou com a música animada, fez eu gostar dele, tô gostando, que cara legal, tô gostando dele. Cara, esse cara legal tá me dando um negócio aqui que eu preciso muito, para, deixa eu ouvir. Você ouve, anota. Agora você tem o direito de contar a tua história na cabeça dele. Então o palestrante precisa descobrir como contar qualquer história, mas em especial qual é a sua história de essência. Usar essa técnica aqui para poder fazer as pessoas sentirem o que você sentiu. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ele é mentor de palestrante e foi eleito a melhor palestra do mundo. Com vocês hoje aqui no VDcast, Renner Silva. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Feliz de ter você aqui. Muito feliz de estar aqui também. É muito bom estar aqui para poder falar as coisas que saem Um palestrante faz o quê? Usa a tua oratória, a tua palavra, a tua comunicação para transformar as pessoas. Então a gente fala muito das coisas que saem da boca das pessoas. E o que sai... Eita, peraí. A gente não tá falando disso. Porque o Vitor esqueceu de dizer que, além de tudo... sou mágico. Aí a pessoa pergunta assim, como assim mágico? Eu falo, mágica. E é claro que a gente usa mágica e humor como ferramenta de comunicação para que as pessoas possam se divertirem, que elas possam interagirem. Afinal de contas, num podcast, em uma palestra, a gente luta por uma coisa acima de todas as outras. A atenção das pessoas. Sim. Então, como reter a atenção, prender a atenção, manter a atenção, chamar a atenção das pessoas, isso é muito importante para a palestra e a gente vai falar muito disso aqui no nosso episódio também. Que massa. E ó, falando de atenção, se você tá assistindo no Spotify, já tá errado. Você tá assistindo na Apple TV, já marca aí as coisas, dá coraçãozinho e tudo mais, mas vai pro YouTube, porque você perdeu de ver uma mágica incrível aqui, o Renner. Eu tenho que legendar, na verdade, eu tenho que descrever auditivamente o que eu... Cara, o cara tirou verdade. um baralho da boca dele, então vai pro YouTube assistir, porque é muito melhor, a galera daqui do YouTube sabe. Então deixa um comentário aí pra dizer o que você tá achando. E deixar claro que o maior mágico da família não fui eu, vou dar crédito aqui, né? O maior mágico foi meu pai. Meu pai foi tão mágico que ele sumiu quando eu tinha 10 anos. Mentira, pelo amor de Deus, mentira. Mas é isso, Vitão. Palestrar é uma arte, a comunicação é uma arte, e a gente vai entender aqui como você que está em casa, você que está nos ouvindo, e vai conseguir montar a tua palestra de forma sedutora, atraente, que transforma em forma e vende. Que massa. Vende uma ideia, vende o produto, vende você. E tem muito podcast que é baseado na história, né? Contar a história e tudo mais, mas, cara, você chegou aqui antes da gente ligar as câmeras e ele virou e falou assim, eu gosto de entregar valor de verdade. Como é que é isso? Você tá disposto a realmente abrir teu método? Eu tô disposto aqui em 1 hora que a gente tem a abrir 100% do que eu sei, porque eu vou te contar isso ao final, mas eu sei que uma pessoa que eu ajudo a construir a tua palestra, com o teu conteúdo, a tua história, ela transforma a vida de alguém que eu não vou transformar. Massa. Hoje, graças a Deus, eu vivo do meu propósito de ajudar pessoas, como você também, e a gente chega num nível de poder falar que realmente dinheiro é só consequência. Quando a gente encontra uma forma de ajudar as pessoas. Claro que tem empresa, claro que tem a forma certa de fazer, a estrutura, a monetização, mas realmente eu tô preocupado aqui com as vidas que eu não vou alcançar, mas que quem tá me ouvindo vai com o que eu vou ensinar para elas aqui. Então vamos para cima, tô disposto a entregar tudo. Esse é o meu método, entregar 220%, e quem quiser seguir, vai seguir com a gente. Você sabe como é que é isso, que você também é um cara que entrega. Que massa, eu vejo dessa forma. Pelo contrário, as pessoas acham que quanto mais valor você entrega, o cliente fica saciado, mas é pelo contrário. Quanto mais você entrega, mais ele compra. Exato. Você. Eu já vi várias vezes mentorando a galera, e às vezes o cara faz um evento e não vende. Ou ele faz um lançamento e não vende. Ou ele faz uma palestra e não vende. Ele fala, cara, acho que eu errei porque eu entreguei demais. Aí o cliente ficou saciado. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida? Várias vezes. O cliente ficou saciado, por isso que eu não vendi. O que eu nunca ouvi na vida? Um cliente falar, cara, queria tanto comprar do Renner, mas eu fiquei saciado, foi tanto valor que eu não consegui comprar. Nunca ninguém falou isso em tempo algum, entendeu? Exatamente. As pessoas acham que o cliente não compra porque você saciou, mas eu nunca vi isso. Quanto mais valor você dá, mais você vende. É o contrário, porque o que é venda, Vitor? É uma relação de confiança. Se eu confio, eu compro. Se eu não confio, eu não compro. Quando eu entrego muito, eu mostro que eu sei o que eu tô fazendo, eu mostro que eu entrego muito, e o cara confia. Se o cara tá entregando isso aqui, no próximo produto dele, ele vai entregar muito mais. Sim. E isso gera muito mais confiança, gera muito mais tempo. Mas é o que eu penso, e quem pensa o contrário, tá tudo bem. Massa, eu vejo assim também. E amigo, eu já dei muitas palestras, já palestrei para milhares de pessoas. Eu lembro que uma vez eu saí de uma palestra e vieram para mim falar, nossa, Vitor, você é um palestrante nato.
Cara, eu fiquei tão incomodado com aquilo, porque aquilo ali tava desconsiderando todas as noites que eu virei, o tanto que eu estudei pra me tornar quem eu me tornei. Então, como é que é na sua cabeça esse lance do palestrante nato, um dom pra falar, e o quanto que é esforço, dedicação e técnica? Eu discuto muito dom e eu não tô discutindo Deus. São coisas diferentes. O que as pessoas chamam de dom, o que vem da natureza, né? O nato. Por exemplo, um aluno meu, Alexandre, falou comigo assim: Renner, eu quero me tornar palestrante. Eu nem era mentor de palestrante ainda, nem preparava empresários para isso ainda. E ele falou assim: eu quero ser palestrante. Eu falei: legal. Ele falou assim: mas eu quero ser engraçado igual você. Eu não sou engraçado, eu faço graça, é diferente, né? A quarta série tá em mim. E aí eu olhei para ele e falei assim: cara, eu vou ter que voltar. Você vai ter que voltar lá na quarta série. Aí ele falou assim: como assim? E ali eu me lembrei de Freud, porque Freud explica o ser humano por dois anseios: o anseio sexual, que não vem ao caso, e agora, e o anseio de se sentir importante. Tudo que a gente faz é com o anseio de se sentir importante. E me lembrei da minha quarta série, a segunda quarta série, porque eu fiz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, que eu gostei tanto que eu fiz de novo, e aí depois eu fiz a oitava, mas eu formei com 17 para 18 anos, a oitava série. Então eu era uma pessoa que não tinha dotes para poder estar aqui. Mas o que aconteceu nessa quarta série? Eu tinha sido reprovado, e na minha época, quem era reprovado era a escória da humanidade. Ia para a última sala dos repetentes, onde a pessoa mais nova lá era Joilson, de 16 anos, na quarta série ainda. Eu falei: acabou minha vida, vou virar um marginal, acabou a cabeça de uma criança de 10 anos, né? Só que alguém me colocou na primeira turma. Não sei por quê. Eu fui para a primeira turma e comecei a ver meus amigos. E eu comecei a ficar empolgado, comecei a ficar feliz. Eu lembro direitinho. A melhor turma? A melhor turma, a primeira, tipo quarta A. E eu ia para a quarta E. Fui pra quarta A, alguém me colocou lá. Aí eu vi o Roberto, vi o Leandro, vi os amigos. Então eu que estava completamente desmotivado, fiquei uma semana de castigo sem sair do quarto, decepcionei muito meus pais por ter sido reprovado, o primeiro da família ter sido reprovado. Eu cheguei na sala, o ambiente mudou, eu fiquei empolgada, a professora leu um texto e perguntou quem era o personagem principal da história. Era uma criança, um morador de rua, era uma historinha que ela contou, que tinha pedido um pão de manhã e um pão à noite. E eu, empolgado, levantei e falei assim: um menino... Fugiu o nome do menino, eu só lembrei que ele tinha 2 pão na barriga e soltei: e 2 pão na barriga! E nesse momento, a turma... Sabe aquela risada coletiva de plateia? Sim. Foi a primeira vez que aquilo aconteceu. Aquilo paralisou a minha vida, assim, eu me senti tão importante. Foi a primeira vez da minha vida que eu me senti importante. Mas eu me senti tão importante que de lá pra cá, eu tô falando de fevereiro fevereiro de 1991, estava nascendo, possivelmente. Eu nasci em 86. Fevereiro de 91 pra cá, de lá pra cá, eu me senti tão importante que eu perdi de lá pra cá muitos amigos. Mas nenhuma piada. Então, isso é nato, eu não nasci com isso. Mas em algum momento da minha vida eu me senti muito importante fazendo. E a minha mente, se eu soltasse todas as piadas que eu penso, na minha imersão eu solto, que eu fico mais à vontade com o pessoal. Mas a minha mente, eu tenho... Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho TDAH, mas é um TDAH diferente. Se chama TDAH, graças a Deus. Se Deus fala comigo assim: Renner, você morreu, agora você vai ter que voltar. Você quer voltar com TDAH ou sem? Eu vou falar assim: com. Porque é um dom que eu tenho. Meu pensamento não para. Eu penso mais rápido do que eu falo, inclusive. Para mim é um dom. Sempre vi dessa forma, tanto porque na minha época eu não tinha diagnóstico. E aí, eu tenho 6 cérebros pensando ao mesmo tempo. 2 estão na quarta série até hoje, buscando se sentir importante, fazendo bem para as pessoas, melhorando a vida das pessoas naquele momento. Quando eu virei mágico, eu não era bom em mágica. Na verdade, eu nunca fui muito bom em mágica. Eu fui muito famoso como mágico, porque eu fui para vários programas de TV. Eu já tinha um sonho. Meu sonho era ter meu nome no Google. Se googlar Mágico Renner. E eu lembro direitinho quando eu joguei lá Mágico Renner e o Google respondeu: pô, você quer dizer Lojas Renner? Não era. Não era. E eu falo com as pessoas, porque não tem ninguém falando que vai ser fácil. Viver de mentoria é fácil? Não, mas é incrível. Não é, é simples, mas não é fácil. Não é... Mas é incrível. E tudo na vida que é incrível não pode ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se todo mundo fizesse, não ia ter sentido. E aí, lá no Google, não tinha meu nome e eu tinha uma escolha a fazer: colocar a culpa nas pessoas ou assumir a responsabilidade. E ali eu olhei para mim e percebi que eu era um péssimo mágico. E de verdade, eu que fui todos os programas de TV e posteriormente, eu era tão ruim no começo da minha carreira. Você está falando de talento, de esforço, essa pergunta que a gente está respondendo. Eu era tão ruim que quando eu fazia mágica, ela dava certo, era mais surpresa para mim do que para o espectador. Vitor, eu ia fazer uma mágica com cartas, eu falava assim: pensa numa carta, a pessoa pensava. Eu falava assim: a sua carta escolhida, se não for as, é rei. Aí eu perguntava: é as? Ela falava: não. Eu falava: errei. E a pessoa não sabia se o meu intuito era mágica ou era piada. O mesmo Renner da quarta série
ali fazendo as suas mágicas, confundia a cabeça das pessoas se elas tinham que se admirar ou se divertirem, e elas se abriam para o meu discurso. Então, as minhas mágicas, que nem eram tão boas assim, tinham algo a mais. Eu abro e fecho a minha imersão falando de um negócio que se chama essência. Eu sempre lutei para prosperar absurdamente como a gente prospera hoje, sem deixar de ser quem eu era. Sem abrir mão de quem eu era, de quem eu sou, do que eu acredito, dos meus princípios. E eu sempre falava, cara, tem que ter como. Porque proposta a gente tem para fazer coisa que não é do nosso calão, que não é dos nossos princípios. E eu não aceitava falar, cara, tem que ter como prosperar sendo eu mesmo. E aí, como eu não abri mão, as coisas aconteceram. E hoje eu poder ser exatamente essa pessoa, um grande empresário que lidera um time, que fatura milhões, que transforma. Eu já palestrei para 2 milhões de pessoas e hoje esse é o número que eu busco que os meus alunos alcancem todos os anos. Esse é o propósito da minha empresa, é a missão da minha empresa. E com isso a gente vai galgando e peneirando pessoas, ajudando pessoas a se comunicarem, salvarem as outras. Mas aí eu fui vários programas de TV, sendo eu. E aí, de lá, eu entendi que não era sobre a mágica. Eu não era bom em mágica, mas eu era bom em fazer as pessoas esquecerem que elas tinham problemas. Uau. E aqui é que me pegava. E por falar em mágica, pergunta respondida, eu queria ensinar uma mágica para o teu público fazer em casa, com a família. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar uma mágica. Todo mundo pode fazer em casa. Basta pegar, deixa eu guardar essas coisas aqui. Basta pegar uma cartolina branca, ok? Recortar umas bolinhas vermelhas. Vitor, eu vou fazer um pouco para cá, acho que dá para você ver. O microfone também vai me pegar aqui. De um lado você cola uma bolinha vermelha, ok? De um lado uma, do outro 2, do outro 3, do outro 4. Entendeu? Não, acho que eu fui rápido demais, né? Fui rápido? Foi rápido. Minha ex-namorada reclamava disso também. Eu ia... Não, poxa, quando eu ia ensinar mágica pra ela, falava assim, faz mais devagar, as pessoas não estão vendo. Mais devagar. De um lado uma bolinha, do outro lado 2, do outro lado 3 e do outro lado 4. Mas isso não é bem uma mágica, calma, isso é uma ilusão de ótica. E o que significa, meu amigo, ser uma ilusão de ótica? São coisas que a sua mente está acostumada a ver desde criança exatamente da mesma forma. E você nem imagina que quando eu falo que eu tenho uma bolinha, na verdade eu tenho 2 bolinhas. Esse é o meu segredo. Se eu tampo aqui, se eu tampo aqui parece uma, porque você está acostumado a ver. E se eu tampo aqui parece 3, porque você está acostumado a ver. O mais incrível é que eu estava fazendo essa mágica lá na Costa do Sauípe uma vez, numa palestra, para Fiat. Pode falar Fiat aqui? Já falou. Para Fiat. E aí tinha uma senhorinha lá no fundo, ela balançava a cabecinha assim. Aí eu vi. O palestrante tem que se preocupar com o público que está te ouvindo e te assistindo. E eu falei, senhorinha sua linda, aí no fundo, você enxerga esse cartão que eu seguro aqui em cima do palco? Ela apertou o olhinho e falou, que palco? Mas o mais incrível não foi isso. O mais incrível foi que eu a trouxe para a primeira fila, para ela enxergar. Só que quando eu fui mostrar a segunda bolinha, ela enxergava mais do que eu pensava. Porque antes de eu mostrar a segunda bolinha, ela levantou empolgada e falou assim, eu já sei, o mágico tem 2 bolas. E é verdade, é uma bola aqui e outra bola aqui. Essa parte, se não puder, você corta, porque a edição vai ser feita. E se puder, deixa assim, um beijo para aquela senhorinha. Então, vamos para a mágica, olha só. Tampa mostra uma, ok? Quando você vira, você já vira falando que tem 2, mas também não tem 2. Aqui está o segundo segredo. Do lado de cá eu tenho 3. Se eu tampo aqui, parece 2. E se eu tampo aqui, parece 4. Olha que incrível. Quer ver? Vitor, quantas bolas você enxerga aqui? Eu enxergo 2. Enxerga 2. Se eu tampo o espaço vazio, já viro falando que tem 3, você já sabe o segredo. Mas fala a verdade. Parece ou não parece? Parece. Que tem 3 bolinhas aqui. Parece. Por quê? Porque a nossa mente, ela se confunde com as bolinhas. Quando eu viro falando que eu tenho 4, tá todo mundo cansado de saber. O Vitor tá careca de saber que não tem 4. Tem quantas? 3, isso. 3 bolinhas e nada mais. E é inacreditável, mas eu posso contar, não. São 1, 2, 3, 4. Opa, 4? 3, 4. Acho que tem alguma coisa errada acontecendo aqui, porque, na verdade, isso nem é mágica, isso é ilusão de ótica. A minha mente está se confundindo com tanta bolinha. Acho que o Ronaldo Fenômeno passou por isso uma vez também em Copacabana, se confundiu um pouco ali. Meu Deus, fez isso. Soltou essa mesmo. Depois corta. Deixa pro arquivo confidencial, porque na verdade mágica, isso não é mágica, isso é ilusão de ótica. Mágica de verdade seria, Vitor, se além de 3 do lado de cá e 4 do lado de cá, obviamente eu pudesse ter 5 do lado de cá e 6 do lado de cá. Uau! Muito bem, senhoras e senhores. Que top, cara. Pô, muito bom mesmo, cara. E aí, para terminar, uma previsão. Trouxe algo aqui. O pessoal fica desconfiado em casa. De verdade, a gente combinou alguma coisa assim ou não? Nada, 0. Você combinaria alguma coisa comigo pra agradar o teu público? Combinaria. Combinaria, não. Mas a gente combinou? Não Você mexeu nos meus papéis? Não. Fala de verdade, Vitor. Você já sabe o que eu tenho aqui, sim ou não? Não. Não, muito bem, Vitor! Não mais, senhoras e senhores, essa mágica de mentalismo. Agora vocês começam a entender o que é não ser bom em mágica.
O que é não ser bom em mágica? E ser bom em fazer as pessoas esquecerem que elas têm problemas. Nesse bom, momento, Vitor, você pode estar com problema na tua casa, na tua empresa, na tua família, doença. Nesse momento, a tua mente não lembrou dos problemas. E quando a tua mente não percebe, não pensa no problema, o problema Não existe. O problema não existe. Foi-se. O problema não te atinge. Então, por que eu faço questão de falar isso aqui? Até para ensinar o meu método. Porque a primeira parte de uma palestra que vai te fazer ser aplaudido de pé, atenção para a headline, senhoras e senhores, vamos ensinar os 5 passos para que você seja aplaudido de pé. O que faz as pessoas te aplaudirem de pé? É uma conexão tão profunda e uma gratidão tão intensa que só os aplausos já não bastam. O corpo dela automaticamente se levanta para poder aplaudir como forma de retribuir tudo que você somou na vida dela. E depois de fazer mais de 1.478 vezes a mesma palestra, eu entendi que existe uma condução de emoções que levam as pessoas a te aplaudir de pé. Que é diferente de um livro, que é diferente de um webinar, que é diferente de um lançamento, que é diferente de tudo. O formato de uma palestra, para que gere essa conexão e essa reação da plateia, ela é um pouco diferente. Eu trago isso em 5 passos, para que todo mundo se lembre. O primeiro passo é esse. Faça as pessoas gostarem de você. O primeiro passo não é história, não é conteúdo, não é metáfora, não é nada, nada. O primeiro passo, faça as pessoas gostarem de você. Por quê? Porque você dá mais ouvido para quem você gosta. Quem era teu melhor professor? João? Maria? Era o que você mais gostava. O currículo dele era o melhor? Não sei. O que ele me ensinava era verdade? Na minha escola pública, não. Na 4ª série, uma professora estava ensinando acentuação gráfica, a tia Sueli, e eu falei assim, tia Sueli, então toda proparoxítona acentuada, ela... Eu acho que sim. Ou seja, ela não sabia nada, ela estava ali, de boa vontade, porque é uma regra ortográfica, eu fiz um bom supletivo, eu fiz a 4ª série 2 vezes, então eu sei dessa regra. Então, mas eu gostava dela, então eu dava ouvido para ela. Imagina que você está num evento, regra aqui, parta do pressuposto que ninguém quer te ouvir. Parta do pressuposto que você precisa ganhar a confiança e a atenção das pessoas. Porque se você vai num evento, no teu evento, todo mundo quer te ouvir, todo mundo quer te ver tocar guitarra, todo mundo quer... As pessoas estão sedentas, pagaram para estar lá. Mas num evento que você está num summit, cheio de palestrantes, algumas pessoas não te conhecem. Você vai palestrar só para quem te conhece, só para quem já gosta de você? E aqui a gente entra no primeiro erro mortal do palestrante. E desculpa se você faz, desculpa se alguém faz, mas eu preciso trazer a verdade do meu método. Não coloca currículo no começo da palestra. Eu sou esse, estudei nessa escola, fiz isso, sou aquilo outro. Não. Mas as pessoas não têm que saber quem eu sou? Tem. Quem que você acha que faz mais sentido falar que eu fui eleito o melhor palestrante do Brasil? Você ou eu? Eu. Você. Deixa eu contar um segredo para você que vai palestrar. O mestre de cerimônia, ele lê exatamente o texto que você pede. Você pega aquilo que você ia colocar num slide chato, que as pessoas vão ter vontade de pegar no telefone, fala pro mestre de cerimônia ler. E aí você entra humilde, fazendo as pessoas gostarem de você. Olha a senoide emocional. Pô, vai vir um cara pica. E aí, de repente, o cara é mó legal. Eu já dou atenção, eu já tendo a dar mais atenção para esse cara, sim ou não? Total. Total. Então, faça as pessoas gostarem de você. Eu faço umas piadinhas, eu faço mágica, eu faço eu. Tem gente que entra cantando, tem gente que entra fazendo cordel, tem gente que entra recitando poesia, tem gente que entra de qualquer jeito. Eu ensino os meus alunos a fazerem uma mágica, porque a mágica sempre conecta, né? Se eles tiverem habilidade para isso. Mas faça as pessoas gostarem de você. Seja descontra... A primeira parte da palestra não pode parecer uma palestra. A confusão na mente das pessoas te torna imprevisível. E se o que é previsível não surpreende, o que é imprevisível chama atenção. O ser humano é movido pelo gatilho da curiosidade o tempo todo. Começou uma palestra, ficou legal, gostei do cara, não parei, daqui a pouquinho eu vou bem, segurando. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. É verdade. E aí você conseguiu a primeira parte. Mas nem só, no método dessa parte se chamou gostosinho, mas nem só de gostosinho viverá uma palestra. Resumindo, o que é gostosinho? Uma dopamina. Faz as pessoas gostarem de você. Pode ser uma brincadeira, pode ser um vídeo. O Fábio, que foi o cofundador da Sales Club, Fabão, querido, beijo, Fábio, encontrou comigo no camarim esse dia do Up Summit, lá em Goiânia, e falou assim, René, mas me conta o teu método. Eu falei, Fábio, se eu te falar agora os 5 passos, vou mais te atrapalhar, a tua palestra é amanhã. Ele, não, fala aí. Aí eu falei esses 5 passos que eu tô trazendo aqui. Aí ele virou e falou assim, tá bom. No outro dia ele veio correndo, falou, René, mudei minha palestra inteira. Eu, putz, que responsa, né, mano? Mas o cara tá falando, sabe o que tá fazendo. Ele pegou uma coisa que ele fazia no final da palestra, no meio da palestra,
de trocar os dedos, assim, que ninguém consegue. Colocou isso no começo. Olha que modéstia à parte, não me entendam com prepotência, não é isso? É só dados. Mas palestrar depois de mim em um evento de vários palestrantes não é uma boa coisa. No mercado, os palestrantes falam, depois do Renner eu não vou. Porque a ativação emocional é muito grande, sem precisar mandar ninguém levantar, gritar, aplaudir, etc. Sem o yes do Paulo Vieira, que amo o Paulo Vieira, e ele explica maravilhosamente bem. O Paulo estava no método CIS, né? Aí o Paulo fez yes. E eu tô olhando aquilo, eu sei o porquê que acontece, eu sei por que faz, eu sei o que gera. E ele virou assim, gente, eu sei que é ridículo, mas funciona. Então ele quebra. O Paulo Vieira é um monstro, né? Não precisa nem falar. Ele é incrível. Então, o Fábio palestrou depois de mim, ele trocou a ordem da palestra, ele começou com a brincadeirinha, depois foi a segunda melhor palestra no questionário de intenção do evento de 20 e tantos palestrantes. E olha que tinha lá Paulo Vieira, Pablo e mais um monte de gente muito grande aí. Na opinião popular, no questionário de avaliação, foi a segunda melhor palestra, mais bem conceituada do evento. Top. Por quê? Porque começou fazendo as pessoas gostarem de você. As pessoas param para te assistir. Pronto. Fiz essa parte, vamos para o segundo passo. O segundo passo é história ou conteúdo? O que você acha? História ou conteúdo? História. Nenhum dos dois. Eita. Nenhum dos dois. Pegou jeito aqui. No marketing, na internet, tem uma máxima, Érica Rocheniana, tem uma máxima da internet que é nunca dê um conteúdo antes de contar uma história. Por quê? Porque a história conecta. Só que vamos trazer para a palestra? Você entra numa palestra, então um cara que você não conhece e fala, ele entra assim, boa noite, eu sou o fulano de tal, então eu vou contar minha história para vocês rapidamente. Já dá um nervoso. Desanima. O ser humano adora ouvir história, mas ele odeia ouvir que vão contar uma história para ele. É quase igual venda, né? Adora vender, mas odeia que vendam para ele. Quando isso acontece, percebam em palestras que vocês frequentarem, as pessoas pegam no celular. As pessoas simplesmente pegam no celular. Então, o gostosinho, a dopamina já fez a conexão que você precisava para as pessoas gostarem de você. Só que agora seria o conteúdo, mas o conteúdo é o terceiro passo. Antes de dar o conteúdo, você vai defender a tese que para as pessoas alcançarem o resultado que elas querem, elas precisam do conteúdo que você vai dar. Digamos que você vai dar um conteúdo para um grupo de empreendedores e você quer projetar o teu negócio. Me fala que conteúdo seria esse? 3 passos para... O que seria ensinar para esses caras? Como ter uma vida de mentor. 3 passos para ter uma vida de mentor. Ou fazer 1 milhão com mentoria. 3 passos para fazer 1 milhão com mentoria. Ok. Se você começa direto no conteúdo, algumas pessoas vão querer e outras não. Antes de dar os passos, eu tenho que promover o meu conteúdo. Eu tenho que provar que para ele... Qual é o sonho? Você vende o resultado da palestra. Qual é o desejo em comum àquele público? Cara, eles querem prosperar, honrar a tua família, etc, etc. Eu vou mostrar para ele aqui que tem uma nova forma de agir e pensar, que eu não ensinei ainda. Aqui eu só convenço ele que tem uma forma de agir e pensar de diferente melhor para ele mesmo. Que para ele alcançar o sonho dele, o que eu vou ensinar vai fazê-lo chegar lá mais rápido. Então, eu mostro pessoas... Aqui é o final da ambientação ali. Eu vou promover meu conteúdo. Como? Cara, eu vou mostrar empreendedores que tiveram sucesso fazendo isso, empreendedores que não tiveram sucesso não fazendo isso. Isso pode ser para qualquer conteúdo. No meu, eu posso mostrar empresários que palestraram, dominaram os palcos e começaram a faturar milhões através da tua autoridade, e empresários que não palestram e não estão faturando milhões porque ninguém conhece. Antes de ensinar qualquer coisa, eu provo para ele que para ele conseguir o que ele quer, ele precisa do que eu vou ensinar. Quando ele está sedento, pedindo aquilo, convencido que ele tem que se tornar um mentor, que é o caminho para ele alcançar lá, aí sim vem o terceiro passo. Então, olha o que aconteceu aqui. O mestre de cerimônia jogou o cara lá em cima, o cara mostrou que ele é legal, gostei do cara, agora esse cara me mostrou que tem um caminho mais rápido para eu alcançar o que eu quero. Por isso que sempre o palestrante tem a mesma palestra, mas ele tem que olhar para o contexto do público. Qual é o desejo em comum a esse público? É faturar 1 milhão? É crescer? É vender? E se for mulheres, empreendedores? E se for mães? E se for professores? Qual é o desejo em comum a esse público? E aí você vai nessa parte da palestra mostrar que para eles alcançarem o desejo deles, eles precisam dos 3 passos. E aí você termina essa parte assim, por esse motivo, eu vou te mostrar os 5 passos para faturar teu primeiro milhão com mentoria. Nesse momento, já está todo mundo na mesma página. Já está todo mundo querendo. Comprometido, né? Comprometido, querendo, decidido. Fala, cara, eu preciso saber o que é isso. Eu preciso fazer isso. E aí você vai dar o teu conteúdo.
E aí o teu conteúdo, aconselho sempre que dê em passos, para que fique claro na cabeça das pessoas de que passo você está falando e para que não gere ansiedade. Porque quando o palestrante começa a falar, te dá uma vontade de comer, de uma fominha, vontade de ir ao banheiro, você não sabe quanto tempo vai demorar. Mas se são 5 passos e ele está no terceiro, você sabe quanto tempo vai demorar. E aí você vai construindo os passos. Você sabe que dá tempo de ir Você no sabe banheiro. que dá tempo de ir no banheiro, ou que dá tempo de esperar. Ou que dá tempo de esperar. Sim. E você sabe daquilo. Então não gera ansiedade. E a ansiedade hoje é mal que atinge 90% da população aí. Fechou. Agora, como é que você dá os passos? Vamos organizar esses passos para ficar bem claro ali. Ó, conteúdo, bloquinho conteúdo, que é a terceira caixinha, ok? Para cada passo, você vai seguir 4 estágios simples. O primeiro é só falar o nome do passo. Deixa claro para as pessoas que você está falando de prospecção, de venda, de mentalidade, de qualquer coisa. O primeiro passo é X. Fala o nome do passo. Aí você explica o que é X com uma frase. X é, por exemplo, a primeira coisa é mentalidade. O que é mentalidade? É a forma automática como você toma decisões sem perceber. Uma frase gera curiosidade. O terceiro estágio, que é o grande. Aqui você discursa mais tempo, que é o contexto. E aqui você tem que dar contexto do seu passo dentro daquilo que o público vive. É o que o Érico fala sobre vender carne para vegano. Então, muita gente faz isso. Por isso eu tenho que entender qual é o desejo do público, o que eles querem alcançar. E aí eu vou usar contexto do dia a dia lá na call de venda, por exemplo, o que já aconteceu com alguém, a pessoa vai se identificando. Eu vou pegando o contexto que as pessoas vivem e trazendo aqui no terceiro estágio. E o quarto estágio é o único que é opcional, pode ter ou não, você dá uma ferramentazinha para que o cara faça aquilo. Ferramenta. Quando entrar na call, fala isso, isso e isso antes de qualquer coisa. Então, você já melhorou ali o primeiro passo dele. Terminou o primeiro passo, você fala. Então, se o primeiro passo é, sei lá, mentalidade, o segundo é venda. O que é venda? É a capacidade de ajudar a pessoa dentro daquilo que ela precisa. Cria a tua definição de venda. Dá a definição. Por exemplo, aí vem no contexto. Tem gente que vem, tem gente que não vem, tem gente que acontece isso, eu faço isso, eu tenho que fazer isso, blá, 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 e no final a ferramenta. Isso vai criando caixinhas neurológicas na cabeça da pessoa, que o seu conteúdo fica deglutível. E a parte do contexto, você pode ter história, você pode ter metáfora, você pode ter piadinha, você pode ter dinâmica, você pode ter slide, você pode ter qualquer coisa aqui dentro do contexto. E vai se conectando com o que as pessoas estão vivendo. Ninguém vai ao banheiro. Esse formato de palestra impede que o cérebro, a mente inconsciente dela, tenha vontade de ir ao banheiro. Primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, máximo quinto. Eu não aconselho mais de 5, a não ser que você tenha muito domínio sobre essa narrativa. Para quem está começando, 3. Para quem já domina, 4, 5. Aqui eu estou fazendo 5. E aí... Porque você domina. Exatamente. E aí, deu o teu conteúdo, que é o terceiro passo. Agora que você vai contar a sua história. Vamos voltar. Já ganhou o cara, né? Isso aí. Aí sim. É isso. Agora você tem o direito de contar a tua história. Vitor, o cara que entrou, o mestre de cerimônia colocou lá em cima, entrou com uma música animada, fez eu gostar dele, tô gostando, que cara legal, tô gostando dele. Cara, esse cara legal tá me dando um negócio aqui que eu preciso muito, para, deixa eu ouvir. Você ouve, anota. Agora você tem o direito de contar a tua história na cabeça dele, de contar a tua história. E você não vai falar, vou contar a minha história. Eu falei que eu ia entregar tudo, né? Meu pessoal tá aqui, minha esposa tá aqui, Gleiber tá aqui, falei que eu ia entregar tudo. Como é que você muda do conteúdo para a história? Acabei de entregar um conteúdo fantástico, certo? Acabei de entregar esse conteúdo aqui. Fiz a mágica, o pessoal gostou, riu, se divertiu, deu um conteúdo, falou, poxa, cara, realmente não conhecia ele, mas o Vitor Damasio só leva fera, bicho, ô louco. E aí, tá gostando de mim. E aí eu vou falar, você vai falar isso aqui, ó, vou falar uma frase que você pode usar. Vou falar assim, agora o mais incrível, Vitor, de estar ensinando isso aqui hoje, que é o que move a minha vida, é que a gente nem imagina que, quando eu era criança, estou na minha história. Uma frase. Isso que eu faço hoje... Sem falar, vou contar a história. Conta. História, igual quando você tá lá começando a namorar, você vai pedir o beijo pra tua... Eu não pedi o beijo pra minha esposa. Quer dizer, ela que quase me pediu, né? Ela tirou o óculos, você conhece essa história. Eu sei essa história. Mas sabe aquela coisa que você tem que ir lá e fazer? Não anuncia. Vou contar uma história, você está querendo o quê? Que a pessoa pega uma pipoca e fala, conta, conta, conta. Não, você só começa a contar. A pessoa nem vai perceber muito que você entrou supostamente numa história. É porque tem flow.
Dê um conteúdo e fala, e mostrar isso aqui para vocês é algo que enche o meu coração de alegria. Porque eu sei que vocês aplicando isso vão alcançar isso, mas quem me vê falando isso aqui hoje, Não pode imaginar que... só isso. E aí você dá uma vírgula, uma pausa, vou ensinar uma técnica avançada que é a virada de página. Nem imagina que você respira, uma pausa rápida, olha para o outro lado e volta no tempo. Uau. Quando eu era criança, aí você começa a contar a tua história. E a tua história é assim, ó. Acho que vai dar tempo. Beleza. Saímos do bloquinho aqui, vamos pro bloquinho história. Bloquinho história. Você vai contar. Eu vou contar como você vai contar e depois como que você monta essa história. Aqui é o grande segredo. A arte de contar a história. Muita gente fala que o mais importante de uma palestra, de uma história, não é o que você fala, mas é o que você faz a pessoa sentir. Mas eu nunca vi ninguém ensinar a sentir. Mas eu vou ensinar hoje. Lá vem. Vamos lá. Então, deixa eu contar primeiro como se conta, depois eu vou te contar como se constrói para fazer a pessoa sentir. Ok? Você conta a tua história começando da tua vida como era, quando era legal. Depois, quando era legal, vai acontecendo algo, você vai percebendo algo que te leva a uma dor que te faz tomar uma decisão. Dessa decisão, você vai em busca de algo, porque você tomou várias decisões na vida. Algumas você foi até o final, outras não. Outras você mudou de ideia. Mas é uma história que te levou a uma decisão, e essa decisão te levou a um momento que você se orgulhou de ser você. Ponto. E o finalzinho você conta depois daquele momento o que aconteceu. As pessoas perguntam, Renner, é tipo a jornada do herói? Eu queria falar uma coisa, mas não sei se eu posso. Pode. Jornada do herói não funciona para palestra. Vou repetir. Jornada do herói não funciona para palestras. Por quê, Vitor? Me pergunte por quê. Por que, Renner? Muito boa a sua pergunta. Porque a jornada do herói, ou você viveu os 12 elementos com clareza, ou vai ficar buraco. Ou você vai inventar coisa que não é verdade, ou não é tão verdade. Ou você vai inventar, ou você vai aumentar. E o método que eu estou explicando para vocês aqui, gente, ele tem uma razão. Ele não funciona para todo mundo. Ele só funciona se e somente se 100% do que você estiver falando for verdade. Fazer sentir só funciona no meu método se for verdade. Não é porque eu acho bonitinho, porque é meu valor, não. É porque o método foi projetado assim. Se não houver memórias emocionais sobre os fatos, ele não funciona. Então, onde é a caverna? Caverna, cara, o que pode ser a caverna? Eu sei, eu já tentei pensar nisso. O que pode ser a caverna? Será que a caverna é isso? Será que a caverna é aquilo? E aí você fica perdido em coisas que não aconteceram e não foram verdades. Por isso, não funciona para palestras. Ok? Então, como é que você constrói isso? Vamos ensinar a fazer sentir agora. Vitor, qualquer coisa que você me conte que é emocionante, que é impactante para você e não ficou impactante para mim, entende? Você me contou um fato que o teu coração canta nisso, mas para mim foi uma história ok, normal, não teve nada demais. Então, vou repetir, ó. Qualquer história que você conte que é impactante, emocionante para você, mas não ficou emocionante, impactante para mim, tem um motivo. Você tem memórias emocionais que eu não tenho. Total. Você sabe de coisas que eu não sei. Total. O que eu tenho? Coisas que você não Viveu coisas que eu não vivi, memórias emocionais. E o que você tem que fazer para isso ficar emocionante para mim? Me contar essas memórias antes. E aqui que está o segredo. Um homem ganhou na loteria. Tem alguma emoção? Não. Para ele, talvez. Um ex-morador de rua ganhou na loteria. Já começou a ficar um pouco mais legal. Um ex-morador de rua que ficava na porta da minha igreja, ouvindo o culto todo dia, ali de fora, porque tinha vergonha de entrar, com a filha doente, em estado terminal, sem dinheiro para comprar remédio. Na sua última oração, ele ganhou na loteria. Pô, já virou outro impacto. E se eu falar que esse homem achou um dinheiro antes numa carteira e achou o nome do dono e lembrou do teu pai que havia falecido há 2 meses e pediu para ele perder tudo, menos a integridade, custe o que custar. Aquilo era uma promessa de vida. E esse homem devolveu o dinheiro, ganhou R$100, comprou bilhete de loteria para vender e multiplicar aquele dinheiro. Voltou para casa sem vender um e ganhou na loteria. Já tem outra emoção. Você entende que era a mesma história? Mas tudo que me faz essa história ser emocionante, eu tenho que colocar antes
no roteiro. Então, vamos para a prática, vamos para a técnica. Você pode pegar qualquer história que é emocionante para você. Agora, presta atenção nisso aqui, espectadores. Telespectadores. Computer espectadores. Mobile espectadores. E o pessoal que tá no banheiro. E o pessoal que está no banheiro. Uma palestra, uma história em uma palestra, não é sobre o que você conquistou. É sobre quem você se tornou. As pessoas não estão preocupadas com o que você conquistou. Esses pontos de autoridade vão entrar? São legais? São. Mas o que vai tocar o coração delas, o que vai pegar tudo que você fez até agora, o teu conteúdo, e jogar isso para dentro do coração delas, e você se tornar referência no teu assunto, na mente daquelas pessoas, é sobre quem você se tornou, que você se orgulha de ser. Então você pega essa história, cara, a minha história é muito simples. É a história de um cara que passou no vestibular. Que emoção tem nisso? Mas eu peguei... Qual é a história que mais me emociona? Foi a história quando eu passei no vestibular. Porque não é sobre passar no vestibular. É sobre ter honrado os meus pais pela primeira vez na minha vida. Eu já falei isso 2.000 vezes, pelo menos. E isso me emociona até hoje. Por isso que tem que ser verdade. Porque as pessoas sentem a verdade. Você não consegue fazer seu olho brilhar se não for verdade. Então, tem gente que fala, eu vou contar quando eu comprei meu carro conversível, eu vou contar quando eu viajei para não sei onde. Eu podia falar sobre quando eu levei minha mãe para conhecer a neve, sobre quando eu fui, eleito o melhor palestrante do Brasil, recebendo um prêmio internacional. Não, mas o que mais canta meu coração é essa história. E é como é que você pode fazer com a tua história. Pega esse fato que é emocionante só para você, aquele que quando você conta para alguém, você se emociona, a boquinha treme assim, ó. Sabe? Quando a boquinha treme e seu olho brilha, enche de água. Pega esse fato, faz uma lista. Por que que isso é importante para mim? É importante porque eu vim de uma família assim, é importante porque eu sou improvável por esse motivo, é importante porque um dia duvidaram de mim, é importante porque um dia eu fui esculachado de casa, é importante porque eu descobri que eu tinha sido, e tem muito, tá? Que eu tinha sido abusado na infância, é importante. O que torna aquela história improvável para você? Por que que aquilo é tão impactante para você? Lista isso. E são sobre essas coisas que você vai contar no decorrer da história. Quando você chegar nesse ponto aqui que a gente chama de auge, lá dentro do método, você começa a construir uma história pelo auge, sempre, 100% das vezes, pelo auge. E aí você lembra qual que foi o momento que você decidiu de verdade fazer aquilo acontecer. Porque quem decidiu não conseguiu, mas quem conseguiu decidiu. Sim. Então você pega a decisão desse fato, pontua essas duas coisas. Lista esse monte de motivos pelos quais isso foi importante. O que aconteceu antes da decisão vem esse bloquinho que a gente chama da construção do fundo do poço. O que aconteceu depois vem na construção para o auge. Então, olha a minha vida. Era normal, começou a acontecer um problema. Eu vivi da vida assim, parar. Aquilo me levou a uma decisão. Eu tinha que decidir, eu não tinha outro caminho. Pelas minhas filhas, por exemplo. Eu decidi e ali você parte... Ó, o Cid. Você parte... Vou trazer os meninos aqui um dia. Você parte por uma jornada... E que aí você consegue a minha filha e os meninos. A esposa tá ali, ó, já se preparando. E aí você conquista algo. E agora veio a cereja do bolo. O auge do auge. O auge tem um auge. O auge tem um auge. O auge do auge são as pessoas envolvidas naquele auge contigo. Tua mãe, teu filho, os filhos que você nem vai ter, teu pai, tua família. E aí você pega essa pessoa aqui e apresenta laços de sentimentos com elas antes. Laço de dúvida, laço de ternura, para provar o quanto aquela pessoa é importante para você. E quando você conta o que aconteceu, você fala, mas o mais importante nem foi isso. O mais importante foi, vou falar sobre a palestra que eu fiz para uma mentorada ontem, que a gente definiu esse pedacinho. O mais importante não foi ser aplaudido de pé por aquelas pessoas depois de não conseguir falar em público sem envergonhada. Foi pegar um avião, voltar para casa, olhar para as minhas filhas e falar, a mamãe conseguiu. Cara, eu arrepio até agora. Top. Entende? História simples. Top. Porque a história de uma palestra é sobre quem você se tornou, que você se orgulha. E aí, ao final, vou falar uma coisa muito legal aqui agora. Na história, o maior erro que se comete em contar histórias durante essa palestra é colocar fotos pessoais durante a história. Atrapalha? Atrapalha, divide a atenção. Eu olho para a foto, eu olho para ela. Estou ouvindo ela, mas na verdade eu estou pensando naquela foto. Na foto tem um cachorro. Eu falo assim, será que esse cachorro tem pulga? Nossa, o cachorro da minha avó tinha muita pulga. Não, fedia criolina. De que é feito criolina? Ei, você sabe o que é feito criolina? Eu vou pesquisar no chat GPT. A chance das pessoas... Compete pela atenção, é isso? Compete pela atenção, totalmente. E para quem tem mente acelerada, e as pessoas estão cada vez mais desenvolvendo isso, começa a abrir loops na conteúdo, foto, slide, no conteúdo, sim, em qualquer momento. Para mostrar, para provar, para fazer. Na história, tem que ser olho no olho.
E aí, quando a coisa ficar ruim, Interessante. musiquinha de baixa frequência. Tipo fundinho de pregação. Musiquinha de baixa frequência e no auge, música que sobe. E aí, ao final... Ah, pode entregar tudo mesmo? Ué, Pode tá entregar até o entregando, vídeo? Tá? Ao final, você pega essas fotos que você supostamente colocaria e faz um videoclipe de 2 segundos de cada foto com uma transição, mostrando você, pequena criancinha. Começa com a criança, porque é o gostosinho do vídeo. Recap da Faz palestra. um recap. Da parte da história. Você palestra pra ela 2 vezes. E gera aquela sensação... Você assistiu Cidade de Deus? Sim. No ao final do filme, aparece a entrevista oficial do Mané Galinha no Jornal Nacional. Não sei se você lembra disso. É claro que não. Aparece, mostra que as cenas reais. Você fala, caramba, aconteceu mesmo. Olha aqui, o Sérgio Chapelin entrevistando ele de verdade. Essas fotos ao final da palestra é o 5º passo. Porque o 5º passo é termine com emoção. Sempre. Termine com emoção. Porque o que vai ficar ao final de tudo é emoção. Aí você pega esse vídeo de você criança, vídeo de você com a tua mãe, e aí você conta coisas que você contou. Você reforçou na história, por exemplo, da tua escola, mostra uma foto da tua escola. A pessoa fala, caramba, a escola é verdade. Vitor, 100% das vezes, vou falar 100%, tá? A grande maioria das vezes, as pessoas me aplaudem de novo no vídeo. As pessoas aplaudem um vídeo. Uau. Porque o vídeo conta esse storytelling que eu acabei de contar agora em ordem cronológica e ao final desse vídeo. E tem uma narrativa ali? É a tua palestra. Voice-over? Não, sem voz. Uma música de fundo e as fotos vão se trocando. 2 segundinhos de cada foto. Às vezes eu tenho uma legenda. Escola Estadual Maria Luísa Miranda Bastos. E aí você para de falar. Paro. Eu crio Acabou, a galera tá na emoção. Eu uso esse texto aqui, que não é texto, né? É o que eu venho na minha cabeça. Aí eu falo muito dos meus porquês, né? E falo, seria um pecado muito grande sair daqui desse dia tão incrível, falando tanto de porquês, sem permitir que vocês conheçam um pouquinho dos meus porquês. Play. E aí o vídeo entra, vem a foto, tem a foto minha mãe grávida, eu criancinha, e aí vai subindo. De repente eu na escola, e aí de repente a minha escola, aí eu conto a história da coxinha, do quissuco. Você tomou quissuco? Já. Quissuco é mentira. Você lembra do quissuco? Lembra da embalagem? Era uma jarrinha feliz na capa, não sei o que ela ria tanto. A jarrinha era mentirosa, porque vinha escrito em cima quissuco e embaixo faz 1 litro. Mas quem foi pobre sabe que faz 2. Eu não sei você, mas na minha casa fazia 2 litros. Então eu mostro, como eu conto isso na palestra, eu mostro foto do quissuco. A galera dá risada. A galera às vezes aplaude de cena aberta no meio do vídeo. Uau. Aí eu mostro do vestibular, como é que foi, tudo aquilo para chegar no momento. E ao final de tudo, eu mostro um vídeo com a minha mãe e eu, na neve, que é um sonho de criança que eu conto na palestra. E a frase que mudou a minha vida foi a frase da minha mãe que me dizia: o homem é aquilo que ele quer ser. E a história da minha palestra gira em torno disso. E ali, a minha mãe e eu na neve, ela fala assim: e agora, mamãe, o que você está achando da neve? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu tinha 8 anos de idade, mudei de página, tá vendo? A técnica aplicada. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tinha um sonho de conhecer a neve. Resumindo essa história, a gente não tinha a menor condição, né? Porque eu fui pobre, não fui miserável, tá? Fui pobre. Qual que é a diferença? Eu fui pobre daquele pobre que come carne todo dia, desde que salsicha também seja carne. Eu fui esse pobre. Então, mas não tinha a menor condição. E minha mãe, no meu aniversário de 8 anos, me falou que a gente não tinha condição, mas ela me fez prometer que eu nunca deixaria de confiar em Deus e acreditar nos meus sonhos. Forte, hein? Sem a menor condição de saber como aquilo ia se tornar realidade um dia. Com 8 anos. E aí o meu vídeo termina, minha mãe e eu na neve. E eu pergunto: e agora, mamãe? Me conta, o que você está achando da neve? E ela aponta o dedinho e fala: meu filho, o homem é aquilo que ele quer ser. O vídeo acaba. Como é que não aplaude? Maravilhoso. Só que isso é a história que eu acabei de contar. E aí, ali acabou. Ali é meu texto final, que dura 1 minutinho. E obrigado e música alta. Obrigado, música alta e palmas de pé, né? E palmas de pé, exatamente. Isso, às vezes, eles já estão em pé. Eu só aplaudi de pé muitas vezes, mas muitas vezes, mais de uma vez durante a mesma palestra. Isso é muito forte. Uau. Mas que fique bem claro que isso não sou eu. Eu não estudei. No meu caso, eu não estudei isso. Eu não sei no que vocês acreditam, Vitor, eu sei, mas eu não tenho como falar que não foi Deus que me deu isso. Vitor, eu nunca tinha assistido uma palestra antes de fazer a minha.
Eu não sabia o que é. Eu achava a coisa mais chique quando alguém falava, vou a uma palestra. Eu falei, uau, uma palestra! Mas eu nunca tinha assistido nenhuma palestra. Eu peguei tudo que eu tinha no meu coração e eu só queria abrir a cabeça das pessoas e mostrar para ela que não importa o que ela esteja vivendo, o homem é aquilo que ele quer ser. Essa frase foi a frase que minha mãe me repetiu a vida inteira. Eu fui o garoto problema, né? Eu fui reprovado 3 vezes, fui expulso de escola 3 vezes, eu aprontava na igreja, aprontava na escola, onde eu tinha era problema na reclamação. E um dia eu percebi o quanto a minha mãe se culpava daquilo. A minha mãe veio da miséria. A minha mãe conta que ela tinha um ovo de galinha para dividir entre 6 irmãos num suposto café da manhã. Meu pai puxou a carroça no lugar do cavalo, no lugar do cavalo, guiado pelo próprio pai, a troco de comida. E um dia essas pessoas se encontraram sem ter a menor condição de ter um. Tiveram 4 filhos e prometeram para eles ali em uma conversa que a gente não ia viver o que eles viveram. E minha mãe só tinha uma coisa para dar para gente, estudo. Então ela passava madrugada na fila de uma boa escola pública para conseguir vaga para mim e para meus irmãos. Para quê? Para cumprir o único propósito de vida. Só que eu joguei esse propósito de vida no ralo, no lixo, 23 anos da minha vida. Eu costumo dizer que, infelizmente, eu desenvolvi dentro de mim, sem escolher, porque não escolher já é uma escolha. Sim. Né? A vida é feita de escolha, mas não escolher já é uma escolha. Sem escolher, não escolhendo, eu desenvolvi dentro de mim o pior sentimento que um ser humano pode desenvolver dentro de si, que é o sentimento da ingratidão. Minha mãe já falava, ingratidão mata a paixão. Ingratidão de pensar em mim, nos meus resultados, não parar para pensar que para eu estar estudando aquela escola pública ali e não me faltar nada, um mundo de sangue, suor e sacrifício se envolver ao meu redor. Quantas vezes eu vi aquela mulher colocar a mão na cabeça e perguntar para Deus, aonde foi que eu errei? E ela chorava e falava, meu Jesus, me mostra aonde foi que eu errei com o Renner. Se culpando, porque os outros não dão problema, ninguém dá problema, é sempre o Renner, só o Renner, só o Renner, só o Renner. E todas as vezes que aquilo acontecia, ela me corrigia com todo o carinho do mundo, uma vara de marmelo dessa grossura. Eu não sei se vocês apanharam, mas eu apanhei muito, graças a Deus. Mas minha mãe nunca me bateu, nunca me agrediu. Era sempre na regra, correia, chinela, voadora, varinha do amor. Minha mãe nunca me deu um tapa, um soco, um chute, um puxão de cabelo, nada. Era sempre na regra. Mas ela sempre voltava e repetia essa bendita frase, dizendo, Renner, Renner, cuidado, tem um tal de Renner, Renner que é ótimo, que ela fala, cuidado com a sua vida, rapaz, porque o homem é aquilo que ele quer ser. A minha mãe tem a 4ª série do grupo escolar, Vitor. Onde minha mãe tirou essas coisas? E ela me ensinava sobre protagonismo, sobre responsabilidade, sobre... Ela falava, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser. Um dia eu resolvi acreditar. Eu era um semi-analfabeto, com 23 anos de idade, esperando a sorte chegar, 3 bombas, 3 reprovações, 5 anos sem estudar. Vi uma propaganda de um cursinho pré-vestibular para aluno de baixa renda e falei assim, tá aí, eu vou estudar na Federal. Eu vou passar nesse vestibular. Eu não tinha ensino médio. Eu não cursei o ensino médio. Eu fiz só uma prova do supletivo. Vê se tem condição. Mas eu falo, ninguém segura quem decide. Decidir é mais importante que acreditar. Ninguém segura quem quer. A gente sabe isso dos nossos alunos, na nossa vida, ninguém segura quem quer. E ali eu me matriculei naquele cursinho para aluno de baixa renda, passei na primeira etapa, até que eu pude chegar no dia mais incrível da minha vida. O telefone toca na minha casa, eu cansado, tinha feito o último dia de prova, e foi bonitinho, porque o último dia de prova foi 11 de janeiro de 2004. Ela me recepcionou na garagem, eu estava 13 quilos mais magro do que eu já era, eu tinha pagado um preço incrível, sem olhar para trás, eu estava com a boca toda ferida, machucada, cabelo grande, e ela veio na minha direção, 13 quilos mais magro, te falei, né? E ela veio na minha direção, me pegou nos meus braços assim, me perguntou, e aí, meu filho, deu certo? Foi o último dia de prova do vestibular, eram 4 dias de provas abertas da segunda etapa, não tinha fiéis, não tinha nem tinha nada disso. E quando ela falou assim, aí, meu filho, você deu certo? Cara, eu não sei baseado em qual trecho dessa história, mas aquela mulher ainda acreditava em mim. Uhum. E no fundo ela acreditava no único propósito de vida. E eu não tinha um resultado. Eu falei, mãe, não sei, mas fica tranquila, porque se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã, vai dar certo ano que vem, vai dar certo para sempre, porque eu entendi de uma vez por todas. E foi a minha vez de apontar meu dedinho para ela e falar, eu entendi, mãe, que o homem é aquilo que ele quer ser. Nunca vi minha mãe desabar igual ela desabou ali. Cara. E ela desabou e me abraçou, me levou para casa e me deu um pedaço do peito do frango, que era só do meu irmão até então eu já estava subindo nível na casa. Sim. E aí passou a segunda etapa, passou uns 15 dias, o telefone toca na minha casa, Ana Luísa, uma garota da turma do cursinho, falou, Renner, tem uma coisa muito séria pra te falar. E eu, ansioso, eu falei, fala, pensei que era uma coisa muito ruim. Ela falou assim, você tá acordado? Eu falei, claro que tô. Ela falou assim, sua mãe tinha razão. Eu falei, não, ela falou assim, a sua mãe? E eu já cortei, ela falou, minha mãe? Não tem nada acontecendo com a minha mãe tá aqui, eu acabei de ver o pé dela, tá na cama, minha mãe tá dormindo, tá ali. Ela falou, não é isso. Eu falei, então o que é, Ana? Pelo amor de Deus, ela falou assim, a sua mãe tinha razão. Eu falei, a minha mãe tinha razão? Ela, geralmente ela tem.
E eu nem imaginava que ela me ligaria para me dizer: a sua mãe tinha razão, quando ela te ensinou por mais de centenas de vezes que o homem é aquilo que ele quer ser. E ela leu para mim lista dos aprovados do vestibular 2004 da Universidade Federal de Minas Gerais. 31º lugar, Renner, Alexandre Silva. E aquilo eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, se eu corria. E aí eu me lembrei que tinha alguém que merecia aquilo mais do que eu. E aí eu fui andando lentamente até o quarto dela. Quando eu cheguei, ela tava, lembro direitinho, ela tava sentada com um pijaminha de babadinho roxo, assim, umas perninhas brancas. Eu cheguei na porta do quarto e falei: mãe! Ela regalou o olhinho e falou assim: quem morreu? E eu falei: morreu, mãe. Morreu aquele filho que você teve, que tirou dúvida, tristeza, decepção. Acabou. Ela: por que você tá falando isso? Você tá doido? Eu falei: eu tô doido demais, mãe. E aqui eu chego no momento mais incrível da minha vida. Foi olhar pra aquela carinha e falar: eu passei no vestibular. A veia cai pra trás, que a cama começa a levantar a mão pro senhor agradecer. A minha irmã chega e não é sobre passar no vestibular. É sobre ter entendido que o homem é aquilo que ele quer ser. E ter feito uma história que hoje tem 79 anos de luta. O que mais orgulha a minha alma não é estar gravando um dos principais podcasts do Brasil hoje, não é viajar o Brasil e o mundo, ser eleito melhor palestrante do Brasil, andar de carro portado, não. O orgulho da minha alma é ouvir aquela mulher falar ainda hoje, para quem quiser ouvir, que o mesmo Renner do passado decidiu e mudou. E hoje ele é a maior prova viva que ela tem de que o homem é aquilo que ele quer ser e que ela faria tudo de novo. Glória a Deus, irmão. É sobre isso. Então essa é a minha história. Eu podia contar outras histórias? Sim, mas não. Porque essa é a minha história mais emocionante. Essa é a história que canta meu coração. As pessoas perguntam: Renner, você chora cada vez que você conta? Cara, não tem como eu voltar naquele dia. Quase que eu choro junto também, cara. E não lembrar dela hoje falando que eu tenho muito orgulho do Renner. O que seria de mim se não fosse o Renner? Olha as coisas que minha mãe fala pro mesmo Renner que foi problema no passado. Então essa é a minha história de essência. Então o palestrante precisa descobrir como contar qualquer história, mas em especial, qual é a sua história de essência? Qual é a história que mais mexe com o seu brio? Usar essa técnica aqui para poder fazer as pessoas sentirem o que você sentiu. Ponto. Porque tem isso, né, Renner? Totalmente. Se você só falar as mesmas palavras, mas se você não conseguir sentir, se você não conseguir entrar naquilo ali, cara, não vai tocar a pessoa do mesmo jeito. Né? Por isso tem que ser verdade. Você só consegue sentir se tiver memórias emocionais Ou se for um reais. psicopata completo. Tem alguns aí. Não consegue, muitas vezes, muito tempo, assim. E consegue, talvez, para algumas pessoas com nível de consciência mais baixo, mas vai ficar uma desconexão. Eu sei que todo mundo já assistiu uma palestra que olhou e falou assim: cara, legal, mas... Isso aí não é bem por aí, não. Será que é? Não bota fé que foi assim, não. Não sei. A pessoa fica procurando incongruência porque não se abriu para o seu discurso ainda. Por isso que tem que ser de verdade para funcionar no meu método. Tem que ser de verdade isso que a gente ensina, isso que a gente preza. Que massa. E acredito que não só a história, mas também o conteúdo em si, né? Eu tava no evento agora e, cara, teve um cara lá que deu uma palestra, cara, é muito bom. Ele tem notório saber na área de conhecimento dele, ele é um expert, é um cara top. A palestra dele eu não gostei, Renner. Porque foi uma palestra água de salsicha, sabe? Uhum. Uma palestra nem lá nem cá, um negócio... Tecnicamente, tipo, o que ele ensinou foi bom, mas... sei lá, não era dele. Uhum. A impressão que dava que foi o ChatGPT que fez e uma outra pessoa poderia dar a mesma palestra. Só mudar o slide lá do nome e a foto lá dava igual. Não tem aquela pegada pessoal, né, da vida do cara, né? É uma coisa única, né? Por isso que, para mim, no meu método, para uma palestra desse nível, tem que ser verdade. E sabe o que é o mais louco? Esse formato de palestra, ele gera desejo de compra. As minhas 20 primeiras mentorias individuais, eu vendi sem vender. Eu fazia essa palestra e, ao final, eu falava assim... e o mais incrível é que eu nunca escrevi essa palestra. Eu nunca escrevi mesmo, né? Lá, para os meus mentorados, a gente escreve um roteiro. Só isso que eu falava. E as pessoas me procuravam para vender. Esse roteiro gera seguidores para você fazer as ações de embalde, como você me ensinou. Esse roteiro pode falar disso também. Gera pessoas querendo conhecer você, tirar foto com você, se conectar com você, gera negócio, gera parceria. Por quê? Porque elas conectam com o teu coração. Não tem jeito, se não tiver a emoção que cola a informação. A emoção é a cola da informação. Informação por informação, ela vai se perder. Sabe quando a informação não se perde? Quando você coloca ali em prática, tem resultado, isso tem uma emoção para você. Boa. A emoção é sempre a cola da informação. Então, se você coloca um conteúdo técnico e acopla a tua alma, a tua essência, o teu coração ali... E detalhe, tá? A minha história, ela tem uma parte maior um pouco de palestra do que de conteúdo. Mas você pode fazer uma palestra técnica
nesse contexto aqui que eu expliquei, de 40 minutos e em 10 minutos contar a tua história. Não importa quanto tempo você fica no conteúdo ou na história, só precisa ter os dois. Não, você pode ficar, uma palestra de 1 hora. Eu não sabia disso, não. Você pode ficar 50 minutos no conteúdo, se for com contexto desse jeito, e ao final contar a tua história e terminar com emoção. Ou você pode fazer um conteúdo de 10 minutos, 15, às vezes como é a minha, 20 minutos e 40 minutos de história. Você só precisa passar pelos 5 passos. Recapitulando, fazer as pessoas gostarem de você, promove o teu conteúdo, entregue o conteúdo em passos, conta a tua história e termina com emoção. É infalível. Gera venda, gera compra, gera negociação, porque seus princípios e valores estão expostos. E você só vai se conectar com pessoas que têm princípios iguais. Que foi o que me conectou com o Bruno, que nos apresentou, que me apresentou para o Marcelo, que acabou que me conectou com você. E assim a gente segue. Interrompendo essa gravação para fazer um convite para você. 100% dos meus entrevistados aqui são ou foram meus clientes. E eu tenho programas desde quem está do zero absoluto até quem já fatura milhões. Eu não sei o momento que você está no seu negócio, mas tem uma grande chance de que eu consiga ajudar você com algum dos meus programas. Então entra aí em victordamasio.com.br/vdcast. Preencha a sua aplicação para eu entender o seu momento e apontar um caminho para a gente poder começar a trabalhar junto e acelerar o seu crescimento no digital. victordamasio.com.br/vdcast. E a gente se vê lá. Cara, obrigado por você compartilhar o método. Esse é o seu método, né? Esse é o meu Mas método. eu fiquei com uma dúvida. Você falou, essa estrutura de palestra gera interesse, cria fãs e gera vendas, cria vendas. Como? Então, você fez essa palestra. Logo depois você puxa uma venda? Como que você faz essa transição? Como é que você junta as duas coisas, amigo? Hoje o Instagram tá aí para isso, né? Deixar um Instagram no final, deixar um comando para seguir. Ó, várias coisas acontecem. Se tiver um contratante de palestras ali e ele tiver acesso a você, ele vai te procurar. Óbvio que você tem que deixar lá o tempo todo no teu slide. Eu não tenho slide, eu tenho um slide no fundo só que fica lá o tempo todo. E o videozinho no final. E depois eu posso ensinar também como que eu coloco... Eu mesmo solto as minhas próprias músicas. Tipo Batman, trabalha sozinho. Você fica com um remotozinho ali. Um remoto com volume. E aí meus slides são todos iguais. Cada um tem uma música diferente, um pininho embaixo. Onde o pininho tá passando, não sei que música que é. Uau. Então eu comando as músicas porque a música leva as palavras onde as palavras jamais chegariam sozinhas. Uau. Então, uma palestra tem que ter música. Música de entrada forte, música de saída forte, você escolhe. Música quando você quer aprofundar na emoção, baixa frequência, no fundo do poço, na decisão, quando as coisas ficam difíceis. E música no auge, que é o momento que você vai contar aquilo que aconteceu. Pô, aqui tem que ter música. Porque a música leva as palavras onde as palavras não chegam sozinhas. Ela envolve mais sentidos. Então, saber como colocar a música na hora certa durante a palestra, claro que tem técnica para colocar, para descobrir qual é a música, não dá tempo de trazer tudo aqui, mas é isso. Coloca a música e vê qual que te impacta. A música tem que te ancorar a emoção. E aí, você faz essa palestra, as pessoas vão ficar sedentas por mais de você. E hoje elas vão começar a te seguir no Instagram. E um dos funis, obviamente, que a gente vai usar é seguir no Instagram. Eu faço a perguntinha básica que Vitor Damasio me ensinou. Meu amigo, seja bem-vindo. Eu só não tenho aquela vozinha gostosa que ele tem. Meu amigo, e é a tua essência. Eu não posso fazer igual você. É com a tua essência. Eu falo assim, fala, meu querido, seja bem-vindo. Vi que você começou a me seguir aqui. Parabéns pelo teu trabalho aí. Agora me conta aqui. Você começou a me seguir para acompanhar meu conteúdo ou você também quer ter uma palestra poderosa? Você quer também desenvolver uma palestra poderosa? Ou você também quer dominar o palco, você aplaudiu de pé? E você não fazia isso antes? Não fazia isso antes. E aí, como é que tá sendo fazer isso? Tá sendo fantástico. E Porque algo o que eu simples, fazia antes era um namoro maior. Eu entrava, falava com a pessoa, parabéns pelo teu trabalho, legal, pessoas legais como você, geralmente tem esse problema, relata um problema de, sei lá, conseguir conectar com a tua palestra ou conseguir grandes clientes fazendo uma palestra e tal. Você tem alguma dessas dificuldades? Isso faz sentido para você? Ou qual dificuldade você tem? Compartilha aqui comigo, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. É um namoro maior. E aí o cara fala, tem essa dificuldade. Eu falo assim, cara, eu tenho muitos alunos aqui com você já pensou em fazer isso, etc, etc? Só que muita gente estava ali só para o conteúdo. Então a gente gastava um tempo muito grande no embalde ali com gente que está só para assistir o conteúdo. E está tudo bem. A gente plantou uma semente. Mas é muito mais direto. Você já faz um split ali, ó. Quem quer conteúdo, quem quer conteúdo, eu dou um conteúdo. Fala, cara, assiste esse vídeo aqui que eu acho que vai fazer sentido para você. E deixa de assistir o conteúdo. Mas tem gente que tem as frutas mais baixas, né? Tem gente que já quer. E recentemente eu aprendi uma outra contigo que eu vou colocar em prática. Cheguei a escutar, mas não cheguei a testar ainda. Porque eu estou em véspera de imersão, né? Então eu estou mais focado na imersão do que na venda propriamente dita ali. Então, mas eu vou, já está na agulha já para começar a testar o... Vambora!
Que Tá massa. pronto? Que massa. Só para dar um pouco de spoiler aqui, que é... Cara, eu vejo que muitas pessoas, e o Renner é um exemplo disso, ficam muito boas em vender pelo telefone. Tem um funil de sessão estratégica, tem um funil de discovery call, tem, cara, vários formatos, né? Sala secreta. É muito comum isso, né? Uhum. E aí o cara aplica o spin selling lá e tal e vende. E isso funciona muito. O problema é que toma bastante tempo, né? Sim. Uma ligação sua leva quanto tempo, mais ou menos? Entre 40 minutos e 1 hora, se 40 eu vou até o minutos, 1 final hora. de pegar 10 referidos, 10 indicações ali. Sim. E, cara, é bastante tempo. É bastante tempo. E você já tem uma conversão interessante. Você converte quantos por cento das suas ligações? Uns 80, 70, 80. Então você já tem um número bacana. É. Não é a realidade da vasta maioria das 30, pessoas. 40. Então, principalmente no início, cara, eu vejo um monte de gente perseguindo esse caminho e, cara, desistindo antes, porque não aguenta o número de nãos, né? Você aguentou, né? Aguentei. Um monte de não. Aguentei. E o que eu tenho falado para as pessoas é que não precisa necessariamente de uma ligação para vender. É óbvio que você pode pegar uma pessoa que não compraria e numa ligação fazê-lo comprar. Só que tem umas pessoas que já comprariam de qualquer jeito mesmo. Descobre antes, né? Não tem por que passar 40 minutos, 1 hora, se o cara só queria o Pix. Então, deixar o cara comprar, cara, isso foi uma sacada muito poderosa, cara, que eu aprendi com o Brandon Bouchard. Salvo engano, isso foi em 2019, cara. Eu tava com ele num evento aqui no Brasil. Ele veio palestrar, eu tava lá com ele, eu palestrei também. E aí depois a gente tava... Sabe quem é o Brandon? Não. Cara, ele é um cara que eu admiro demais, é um dos meus mentores, eu fui do mastermind dele. E ele é um baita coach, cara, só que bom, sacou? E o cara revolucionou esse mercado, na minha opinião. Ele é autor best-seller várias vezes. Um livro que tem em português que eu recomendo muito é O Mensageiro Milionário. É muito bom mesmo. Eu vou te dar esse livro de presente. Boa. Cara, o Brandon, ele falou, vamos pegar uma salada? A gente tava numa churrascaria, né? Aí eu falei, cara, salada, nem como salada, né? Mas, pô, o Brandon, pô, minha referência, me chamou pra pegar salada. Eu falei, vamos pegar salada, né? Aí eu fui lá com ele pegar salada. E aí ele pegou um monte de salada, eu botei uma folha de alface, assim. Aí fui voltar pra mesa e eu tava, na época, acho que foi $20 mil, não lembro. Acho que foi. Acho que eu tava $20 mil mais pobre. Porque nessa de eu pegar a salada, eu entrei no master dele lá. Paguei lá os $20 mil. Cara, A salada mais cara história, do mundo. Fui pegar uma salada e na época, e eu voltei pra mesa e fiquei meio assim, tipo... Porque $20 mil na época já era 400 milhões de reais. Tô brincando. Quanto que era $20 mil? Mais de 100 mil reais. E, cara, eu falei, bicho, como que eu paguei 100 conto, assim, numa de pegar uma salada? Porque eu perguntei do programa dele, ele falou, aí eu falei, pô, que bacana e tal, eu tirei uma dúvida, ele respondeu, botou na salada, aí ele falou, você quer? Aí eu falei, quero. Aí ele, então tá bom. Então tá bom? Tipo, peraí, eu fazia um Enquanto a monte gente- de ligação. Parabéns, Cara, você tomou a pelo melhor amor de Deus, decisão. Cara, como assim? Você quer? Então tá bom. Eu falei, que doideira, irmão. Aí eu voltei pra mesa e fiquei pensando, meu Deus, será que eu não tô complicando o que pode ser simples? O cara foi pegar uma salada Ele te ensinou na prática, e né? fez uma venda de 100 conto. E eu, cara, eu fazia evento, lá o cara preenchia a aplicação e depois eu ligava pra cada um. Falei, cara, não é possível. E aí, qual que foi a lição ali pra mim? Desburocratizar a entrada de dinheiro na minha conta. Deixa a pessoa pagar, cara. Se não der certo, você leva pro próximo processo. Eu ainda uso a aplicação, mas mais como uma forma de me salvaguardar, uma forma de me proteger. Que se eu vejo a aplicação e o cliente não é o cara com quem eu quero trabalhar, Sim. eu posso negar. Sim. Se eu acredito que eu não consigo ajudar ele, Sim. ou se ele trabalha com algo que confronta os meus valores, eu tenho a chance de negá-lo. Mas, nos meus eventos, eu mudei, em dezembro de 2019, foi isso mesmo. Eu mudei, que ao invés do cara passar por um processo de aplicação, eu ligar e aceitar e ele entrar, ele aplicava, ele estava pré-aprovado. Ele ainda tinha que aplicar e eu podia negá-lo. Mas ele já pagava uma taxa que é a entrada no programa e ele estava dentro. Já trocava o crachá e entrava no programa. Cara, foi o evento que eu mais faturei na história até então, né? Depois disso, eu fiz vários eventos, 7 Você dias. fez isso ou no mais. evento, né? Fiz isso no evento. Ele aplicava, estava pré-aprovado, Tava pagava uma dentro, taxa, trocava o dentro. crachá, estava dentro. Dentro. Mas você tinha a chance de reprová-lo. Isso, eu podia reprová-lo. E eu ainda faço assim, ele preenche a aplicação e a gente pode negar. E a gente nega um monte de gente. Só que ele, a princípio, está dentro. Mudou de, a princípio, está fora e vou selecionar. Cara, foi uma mudança no meu negócio, cara, que gerou muita prosperidade pro meu negócio. Muita mesmo. Tô em dúvida aqui, amigo, se foi 2019 ou 2018, cara. Tô com essa dúvida aqui. Eu não sou tão bom assim com data, mas, cara, foi algo que revolucionou o meu negócio. E até hoje,
isso se manifesta, né? Porque eu ainda uso o processo de aplicação. Inclusive, se você entrar aí, vidadementor.com.br/espera, você pode entrar na lista de espera da próxima turma do Vida de Mentor. E, cara, quando o cara preenche a aplicação e é uma boa aplicação, eu mando uma mensagem para ele, falando, fulano, eu vi aqui a sua aplicação. Inclusive, vi que você é palestrante, né? O que você quer é vender mentoria para outros palestrantes, para as pessoas que não são palestrantes profissionais, são empresários, começarem a dar suas palestras. Cara, você ficou com alguma dúvida sobre o programa ou você está pronto para começar? Se o cara fala que tem uma dúvida sobre o programa, eu posso mandar para uma call do meu comercial, ou eu mesmo posso fazer ligação, dependendo do lead ali, se é o meu CP. Agora, às vezes o cara fala, eu estou pronto para começar. Aí eu falo, tá bom, Pix ou cartão, à vista ou parcelado. E aí eu mando ali e o cara paga. Glória a Deus. Sem ter que fazer essa ligação. E não tem nada de errado, mas, cara, é bom não fazer uma ligação que é desnecessária pros dois lados, cara. No dia de hoje tem um monte de gente que tá super corrido, cara. O cara quer ir pro lado de dentro, ele não quer cada passar vez por mais essa o uma hora. empresário não tem tempo de ficar no Instagram levantando a mão, passar por uma call. Às vezes ele não tem tempo nem de vir para nossa imersão. Ele quer entrar direto num programa de massa, um programa mais elitizado. E antes você não fazia, agora já se abriu para isso, cara. Ambiente é tudo, né? Que Ambiente massa, é cara. tudo. Se tem uma coisa que minha mãe acertou, foi quando ela falava, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não tem como. massa, Eu não gosto de previsão, assim. Por mais que eu seja mágico, a única previsão que eu faço é essa aqui do não. Eu não gosto de adivinhar. Essa aí você nunca errou, né? Eu nunca errei. Não, às vezes o cara fala, às vezes o cara quer fazer gracinha e fala, sei. Eu falo, sabe como, filho? Para de enganar o povo. Você sabe o que eu tenho que sim ou não? Aí ele fala, não. Mas, e ainda assim você... Mas tem uma previsão infalível. Você quer que eu fale sobre o seu futuro? Sem medo de errar? Quero. Me mostra seus amigos, que eu te mostro seu futuro. Essa frase me dói. Porque para chegar onde eu cheguei, Teve que trocar de amigos. eu não deixei os meus amigos. Eu só vim primeiro. E agora eu vou trazer todo mundo como meu exemplo. Você não vai trazer todo mundo. Não, quer Você todo vai mundo que trazer quiser. quem quiser vir Isso, com você, né? Todo mundo que quiser vir comigo. Mas eu amo, são meus amigos. Amo. Cada um deles, continuo amando. Mas eu me mudei para Alphaville para gastar mais tempo com pessoas que tinham o resultado que eu queria. Eu decidi a vida que eu queria. Eu falo isso hoje com os meus alunos. Escolhe a vida que você quer. Porque quem não escolhe a vida que quer, aceita a vida que vier. Escolhe a vida que você quer. Descobre quem tem essa vida. Anda com essas pessoas. Hoje, na época de internet, mentoria, o que tem de gente vendendo ambiente, conhecimento, cara, filtra pelos princípios e valores. Primeira coisa de tudo. Tem princípios alinhados, porque senão a regra do jogo muda e vai dar problema. Isso vale para relacionamento, para mentor, para amizade, para negócio, para contratação de colaborador. Já contrata ali com os princípios todos alinhados. Cara tem a vida que o cara realmente tem resultado, o cara está disposto a se abrir, a entregar. Cara, esse é o ambiente que eu tenho que estar. E aí, quando eu vim para a Alphaville, muita gente fala, né, muita gente fala que tem problema, todo lugar tem problema, mas eu só me permiti conectar com pessoas que tinham princípios alinhados. E as coisas aconteceram. E na base da pirâmide, as pessoas se competem entre si. No topo, elas compartilham. Uau. É isso que a gente faz numa partida de tênis. Uau. Eduardo Luz me conheceu assim, que é nosso amigo hoje. Então, isso que acontece aqui no topo, a gente compartilha. Então, você precisa estar junto com essas pessoas, porque o ambiente é tudo. Então, me mostra seus amigos. Eu já estou trazendo alguns amigos, estão querendo vir, já estão vindo, se descobrindo, etc., Vou ter meu tempo com eles, porque a gente tem aquele tempo de não pensar em negócio, de abrir a mente. Vou ter meu tempo com eles. Só que eu não posso, para ter o que eu quero, ficar tanto tempo viajando, curtindo, tranquilo, com amigos que eu amo e vou continuar amando. Mas me mostre seus amigos, que eu te mostro seu futuro. É infalível. Que massa. Também acredito nisso, cara. E quem quiser saber mais sobre você, acompanhar o seu trabalho, onde eles podem te encontrar? Quem quiser me seguir, eu vou descer essa rua aqui, vou virar a segunda direita. O meu Instagram, minha rede social oficial é Renner Silva Oficial. Renner com 2 N's, igual lojas, Silva, porque é Silva Oficial, porque é brega, não. Oficial, porque já tinha um Renner Silva, que é um fake, inclusive. Sabe aqueles fakes que construíam? Tinha um Renner Silva fake, uma criancinha lá, que há 10 anos não posta nada. Então, Renner Silva Oficial. Pode chamar, pode acompanhar nosso conteúdo lá. A gente tem treinamentos, imersões, mentorias e etc. Tudo para ajudar você a alcançar pessoas que eu não vou alcançar. E para terminar, Vitor, eu termino com uma história real que me fez chegar até aqui. Porque eu era um palestrante muito bem sucedido. Eu tinha meu cachê ali de 20 mil reais, 25 mil reais por uma hora de palestra, só que era um vendedor de horas.
E a vida é assim, você vende hora, depois você vende hora de luxo, eu estava aqui na hora de luxo. Depois você vende horas escaláveis. E depois você pensa no equity, que é um outro jogo. Mas eu era um palestrante muito renomado já. Grandes nomes hoje do mercado me conheciam falando, cara, meu sonho era palestrar contigo. Porque eu já tinha esse trabalho com essa palestra. E aí, na pandemia, veio uma lição. Com todo respeito a todas as vítimas da pandemia, a pandemia mostrou que eu era um escravo do mercado. Porque eu não sabia vender. A minha palestra era tão boa, porque as empresas contratavam sem eu precisar vender. Eu só fechava pedido. Eu nunca achava que aquilo ia acabar, porque quem esperava que ia ter uma pandemia? Aí a pandemia me lembra uma história que, quando eu comecei, falei de te contar isso, esqueci. Quando eu comecei na mesma época que o Wendel Carvalho. Só que tinha uma diferença. A minha palestra já era essa, já era boa, já era contratada. A dele nem tanto e nem tão contratada. Então, o que o Wendel teve que fazer? O Wendel, inteligentemente, oferecia as palestras dele para as empresas, principalmente de multinível, e vendia os seus treinamentos lá dentro dessa palestra. E eu ganhando meu cachê, tranquilo. Os anos se passaram na pandemia. Eu aceitei fazer uma palestra no Rio de Janeiro por R$7.000. Na pandemia? Eu vou ficar de orgulho na pandemia. Vamos lá, R$7.000. E ao lado tinha uma reforma dentro do hotel. E aquele barulho, com um cérebro estava só lá, né? Incomodando aquele barulho ao final da palestra. Foi um sucesso e tal. Eu fui lá, vi o que estava acontecendo, que absurdo esse barulho aqui. Quando eu entrei, estavam construindo um cenário, tipo um cenário de TV. E eu fui da TV, né? Eu fui contratado pelo Silvio Santos para fazer as pegadinhas mágicas do programa do Silvio Santos. Falei, cara, vai ter um programa de TV aqui. Chamei um técnico, falei, cara, o que está acontecendo aqui? Ele falou assim, amanhã vai ter o lançamento do Wendel. Ou seja, os anos se passaram, por causa de uma habilidade desenvolvida e percebida, ele estava ali para faturar pelo menos 7 milhões ali, se o lançamento flopasse, se o lançamento fosse um lançamento normal para ele, e eu estava para ganhar 7 mil. Naquele momento, eu parei com toda humildade e vi que o Wendel foi um dos caras que mais me inspirou na vida por aquele momento. Era em hotel? Era um hotel. Era o LSH? Ah, não sei, era na Barra. Aquele hotel assim? É. Eu tava... Você estava nesse evento? Cara, tem um cenário lindo. Naquele momento, o Wendel... Eu nunca encontrei o Wendel pessoalmente para agradecê-lo, porque lá atrás ele viu algo que eu não vi. Ele desenvolveu a habilidade de venda que eu não desenvolvi. Eu fui desenvolver essa habilidade há 2 anos e meio atrás, um pouco quando a gente se conectar, e ali eu entendi o jogo. Ou seja, eu era um refém do mercado. Então, tudo que o Wendel construiu serviu para eu olhar e falar, cara, o que foi de errado lá atrás? Ele aprendeu a vender e eu não. Então, eu falo com você, se você tem problema com venda, resolva. Porque não tem como transformar as pessoas sem vender para elas. Porque se a pessoa não compra, não paga, não investe, ela não valoriza. Se não valoriza, não transforma. Não há valorização porque não há esforço de troca. E por que a gente faz o que a gente faz hoje? Porque eu estou aqui para transformar o maior número de pessoas. Então, eu que já palestrei para 2 milhões de pessoas, hoje procuro um exército de empresários, de empreendedores que querem levar os seus conteúdos, as suas histórias, se posicionarem, mas, sobretudo, transformar vidas. Porque lá no começo de tudo, em 2012, com 3 meses de palestra, uma menina veio até mim ao final de uma palestra no interior de Minas, dizendo que estava vindo de 3 tentativas de suicídio, mas não ia tentar a 4ª. Porque estava sentada assistindo a minha história, estava sentada assistindo a minha palestra e reencontrou seus motivos para continuar vivendo. O que aconteceu naquele momento ali, para mim, era Deus me mostrando o que era meu ministério. Quando eu era adolescente, eu recebi uma profecia que eu tinha um grande ministério, e eu falei, não quero ser pastor, meu pai é pastor, né? E ali eu entendi. Quando eu vi aquela mulher indo para casa, Vitor, me deu um negócio tão diferente, uma emoção tão diferente, uma mistura de medo com responsabilidade, com dúvida, com alegria, com felicidade. E ali eu lembrei do tio Ben que dizia que grandes poderes traz grandes responsabilidades. Ali eu entendi que ali eu larguei tudo o que eu fazia na minha vida para me dedicar a alcançar essas pessoas. De lá para cá, muitas pessoas vieram me falar isso. Aquela mulher estava voltando para casa porque esse é analfabeto. Sem nunca ter assistido uma palestra, resolveu abrir tua boca, levantar tua voz, contar tua história e falar daquilo que ele acreditava, sem resultado nenhum. Meu único resultado era os troquinhos que eu ganhava com mágica, cobrando 300, 400 reais por show. As pessoas acham que eu preciso de grandes resultados. Não, as pessoas precisam de grandes transformações. É sobre quem você se tornou. E o que eu faço hoje é encontrar um exército, uma legião de mensageiros que, com as suas verdades, vão encontrar pessoas que eu não vou encontrar. E é por isso que a missão da minha empresa é, todos os anos, alcançar pelo menos 2 milhões de pessoas através dos palestrantes que eu formar aqui na Escola de Palestras.
Que massa, meu amigo. É um orgulho pra mim poder testemunhar esse seu crescimento, cara. É E verdade. poder ver você conquistando cada uma das vitórias no seu negócio. Parabéns demais. Posso fazer uma última pergunta? Claro, pode. Quando você posta lá nos stories, nem todo mundo vê. Quando você faz uma palestra, nem todo mundo assiste. Tem alguém que ficou do lado de fora. Sim. O que você diria se você tivesse a chance de deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo com 100% de abertura? Com 100% de abertura, eu diria: o homem é aquilo que ele quer ser. A história que eu conto não é uma história de 45 anos de idade que eu tenho. É uma história de 79 anos de luta ao meu favor. E essa mensagem vai impactar o mundo. Eu fico imaginando no meu leito de morte, velhinho, 236 anos, cansado. Se Deus quiser. A enfermeira vai passar de madrugada e eu vou chamar: filha, vem cá. Esse foi o meu último fôlego de vida. Eu vou contar para ela do vestibular, eu vou contar para da minha mãe, colocando a mãozinha na cabeça e falando: meu Jesus, eu nem acredito, e que faria tudo de novo, porque vai ser mais uma pessoa que vai para casa entendendo sobre o protagonismo que uma mulher da 4ª série do grupo escolar me ensinou, que é a minha mãe, que o homem é aquilo que ele quer ser. E se você quer pegar a tua verdade, impactar outras pessoas e causar realmente um efeito no mundo, entenda: não importa de onde você veio, não importa o que aconteça, não importa o que te fizeram, não importa o que falaram, a escolha é tua. O homem é aquilo que ele quer ser. Que massa, meu amigo. Grato, cara, pela sua história e por você compartilhar a sua vida aqui, a sua verdade pra galera do VDcast. Deus abençoe. Tamo junto, como sempre, não precisa falar, conta comigo e vamos marcar nossa próxima partida de tênis, que você também tá cada dia melhor no tênis. Mas ainda perdendo pra você, né? Conta comigo também, amigo. Tamo Igualmente, junto. Deus abençoe. E olha, se você tocar aí na tela, você vai poder ver o episódio que eu gravei do VDcast com o Wendel Carvalho, que a gente citou hoje mais cedo. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.